Amigas, amigos, olá, Emirados Árabes Unidos fora da OPEP. Vamos tentar no nosso podcast de hoje identificar algumas causas dessa retirada do país do Golfo Pérsico da Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Quais são as implicações disso no cenário regional, no cenário internacional mundial e ainda as tensões regionais que ajudam a explicar essa saída dos Emirados Árabes Unidos da OPEP. Mas, para tanto, a gente precisa primeiro saber o que é a OPEP e quais são algumas das suas regras de funcionamento. A OPEP é uma organização intergovernamental que foi criada em 1960. Essa organização está dada em países do Sul Global, o que hoje nós chamamos de Sul Global, dentro do que na época seria denominado o movimento terceiro-mundista. O terceiro-mundismo era um movimento através do qual países do Sul Global, principalmente ex-colônias europeias da África e da Ásia, buscavam protagonismo político e econômico, valorização econômica e dos seus territórios no cenário mundial. A OPEP é uma expressão deste terceiro-mundismo, Organização Intergovernamental para a Coordenação de Políticas para influenciar preços de petróleo. O petróleo está nos países da OPEP, que viriam a fazer parte da OPEP, mas esse petróleo é controlado por empresas que estão sediadas em países do norte global. É justamente nesse sentido que a OPEP tem uma característica clara terceiro-mundista, mas cuidado, isso não significa que todos os países da OPEP, na sua fundação e até hoje, são países que têm um viés anti-imperialista, um viés autonomista. A única coisa comum entre esses países é a ideia de valorização do seu petróleo. Isso se encaixa, sim, em uma lógica de tensão com o norte global, em uma lógica que dá margem para a inserção deste movimento no terceiro-mundismo. Mas, insisto, não se trata de países que têm um viés ideológico contestador, coeso. Não. Eles querem apenas a valorização da sua riqueza nacional, o petróleo. E como eles vão fazer isso? Primeiro, se o petróleo era controlado por empresas privadas sediadas em países europeus e nos Estados Unidos, ao longo dos anos 1960 e desde a criação da OPEP, há um movimento em cada país membro da OPEP de nacionalização da sua produção de petróleo. A produção de petróleo passa a ser controlada pelo país, que é parte de uma organização que envolve os maiores exportadores mundiais de petróleo. A OPEP, ao longo dos anos 1960, passa a ter um controle cada vez maior sobre o comércio mundial de petróleo, podendo, portanto, influenciar oferta e demanda no mercado mundial. Se a OPEP, que é o maior colocador de petróleo no mercado mundial nos anos 1970, diminuir a produção, a oferta é menor, o preço aumenta. E como a OPEP conseguiria diminuir a produção? Bem, na prática existe o estabelecimento de cotas de exportação. Os países que participam da OPEP como membros plenos participam das suas reuniões periódicas. Nessas reuniões e por consenso é definido quanto cada país da OPEP pode exportar de petróleo e são cotas abaixo, portanto, da capacidade máxima de cada país. Isso significa que, com esta política, a OPEP diminui a quantidade de petróleo no mercado mundial, pressionando positivamente os preços, inflacionando os preços do petróleo. E aqui é que aparece um dos grandes problemas da OPEP, um problema grave estrutural, um problema que também se desdobra na retirada dos Emirados Árabes Unidos da OPEP, essas cotas de petróleo, porque existe uma liderança implícita dentro da OPEP, que é a Arábia Saudita. Os Emirados Árabes Unidos entraram em choque no que diz respeito às cotas de petróleo com as posições da Arábia Saudita dentro da OPEP. A Arábia Saudita é o maior produtor e exportador mundial de petróleo na atualidade. É um gigante da produção e exportação de petróleo. Mas a Arábia Saudita vive um problema. Ela ainda tem a sua formação de riqueza fortemente ligada às exportações de petróleo. Gente, transição energética vai acontecer. Na verdade, nós temos a projeção de pico do petróleo para os anos de 2035, 2040,
década de 2050 no máximo. E, portanto, a produção e consumo de petróleo no mundo tenderá a decaimento, a redução. Se a Arábia Saudita continuar neste eventual período dependente das exportações de petróleo, ela perde economicamente, ela perde protagonismo político. A Arábia Saudita desesperadamente busca uma transição econômica através do projeto Visão 2030. E nesse projeto, a Arábia Saudita está realizando altos investimentos de transição da sua economia, de uma economia dependente do petróleo para uma economia mais diversificada. Para a Arábia Saudita realizar esses investimentos, ela precisa de petróleo caro. Daí a pressão da Arábia Saudita dentro da OPEP por cotas mais baixas que mantenham o petróleo mais caro no mercado mundial, viabilizando esses ganhos econômicos para esse gigante exportador de petróleo. Os Emirados Árabes Unidos não exportam pouco petróleo. Eles têm uma capacidade exportadora bastante grande. Só que dentro da OPEP, essa capacidade é limitada pelas cotas. E aí que aparece um problema. Os Emirados Árabes Unidos têm investimentos com um projeto de exportação de petróleo de 5 milhões de barris por dia até 2027. Hoje, as cotas dos Emirados Árabes Unidos estão na faixa de 3 milhões, 3 milhões e meio de barris por dia. Há, portanto, hoje e na projeção para bem recentemente, 2027, de uma capacidade ociosa cada vez maior dos Emirados Árabes Unidos. Então, qual é a visão dos Emirados Árabes Unidos acerca desse processo? Uma visão oposta da Arábia Saudita. Ao invés de todos exportarmos menos para que o preço fique mais elevado, em determinadas situações, como agora a guerra do Irã, o preço do petróleo mais alto no mercado mundial, os Emirados Árabes Unidos terem margem para exportar mais e, portanto, terem maiores ganhos econômicos imediatos. Daí nós teremos uma primeira tensão entre dois gigantes dentro da organização Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos no que diz respeito às cotas do petróleo. Essas cotas são problemáticas não apenas nessa conjuntura, essas cotas são problemáticas estruturalmente dentro da OPEP. Como eu disse há pouco, essas cotas são decididas por consenso. Mas vamos imaginar um consenso, então, todos os países se reúnem, ficam debatendo até que eles tomam um chá, se acalmam e decidem a cota de cada um deles. Seria ótimo, mas na prática não. Porque, como eu sugeri há pouco, tem um gigante dentro da OPEP chamado Arábia Saudita. E a Arábia Saudita acaba coagindo, na prática, os demais países a seguirem a sua demanda de cotas. Vamos imaginar um país menor da OPEP, a Argélia. E a Argélia quer exportar menos petróleo em determinado momento, é o objetivo dela de aumentar o preço do petróleo. E ela apresenta isso na reunião. Mas a Arábia Saudita, por algum outro motivo, quer exportar mais petróleo, independentemente do preço do produto. O que a Arábia Saudita pode fazer na prática? A Arábia Saudita pode fechar contratos de petróleo de longo prazo com menor preço, vinculados à sua capacidade exportadora mais elevada de petróleo. E na prática, então, não adianta o que a Argélia quer em relação ao petróleo. Vai acontecer aquilo que a Arábia Saudita quer em relação ao preço do petróleo. Fazendo uma analogia, se a Arábia Saudita é um gigante, esse gigante fica sentado em cima de um mastodonte chamado OPEP e fica direcionando este mastodonte para suas próprias necessidades, como agora o projeto Visão 2030. Sendo que nem sempre esse direcionamento que a Arábia Saudita faz sobre a OPEP e as suas cotas está relacionado com demandas nativas da Arábia Saudita. Às vezes está relacionado com demandas da geopolítica mundial. Vamos pegar dois exemplos. Nos anos 1980, aumentou pra caramba as exportações de petróleo da Arábia Saudita, com vistas a aumentar a oferta no mercado mundial, diminuir o preço, prejudicando as exportações da velha União Soviética. Nos anos 2010, a Arábia Saudita fez a mesma coisa, aumentou as exportações, diminuindo os preços do petróleo e prejudicando as exportações da Venezuela, por sinal, país parceiro da própria OPEP. O que a Arábia Saudita tem contra a Venezuela, tinha contra a União Soviética? Nada. Eram países competitivos frente aos Estados Unidos.
Então notem, há um alinhamento estratégico, diplomático, político, geopolítico entre Riad, Arábia Saudita, e Washington, Estados Unidos. E a Arábia Saudita mobiliza as cotas da OPEP com vistas ao atendimento da necessidade do parceiro Estados Unidos. Novamente, no meu exemplozinho anterior, o que a Argélia ganha com isso? Não ganha coisa alguma. E, portanto, essas cotas da OPEP, que são na prática controladas pela Arábia Saudita, são bastante problemáticas historicamente. Se o problema entre Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos fosse só cota, estava fácil. Mas mais do que isso, porque na região nós encontramos o Iêmen em guerra civil. A guerra civil do Iêmen opõe dois grupos mais claramente definidos nos últimos 10 anos ou mais. De um lado nós temos o governo debilitado do Iêmen, apoiado pela Arábia Saudita. E de outro lado nós temos os rebeldes Houthis, apoiados pelo Irã, que inclusive controlam a capital do país. Mas, mais recentemente, os Emirados Árabes Unidos, que é uma potência sunita regional como a Arábia Saudita, entrou na jogada e estimulou a criação do Conselho de Transição do Sul, fornecendo armas e equipamentos, levando esse Conselho de Transição do Sul a controlar a maior parte do território do Iêmen na guerra civil, independentemente dos interesses da Arábia Saudita. Isso gerou choques militares entre os dois países na guerra civil do Iêmen, com as forças armadas da Arábia Saudita atacando posições com equipamentos militares, posições nas quais se encontravam equipamentos militares dos Emirados Árabes Unidos. Por que os Emirados Árabes Unidos fizeram isso? Ora, eles se caracterizam ou buscam ser uma potência regional competitiva com a Arábia Saudita. E daí a lógica, por exemplo, de participação na guerra civil do Iêmen. Atenção, o Conselho de Transição do Sul já foi desfeito, mas a capacidade de influência do dos Emirados Árabes Unidos na guerra civil do Iêmen é evidente até a atualidade. Notem, portanto, que se trata de um problema de cotas. Sim, visão distinta de cotas de petróleo entre Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita dentro da OPEP. As cotas são problemáticas em si, já uma segunda camada. E para além das cotas, a busca de protagonismo regional dos Emirados Árabes Unidos, que coloca o país em choque em diferentes campos frente à Arábia Saudita. Bom, mas houve a retirada dos Emirados Árabes Unidos da OPEP agora no dia 1º de maio. O que acontece com a organização? Bom, perda de poder relativo. Então, os Emirados Árabes Unidos contribuíam com 5 milhões de barris de petróleo por dia para a organização que tem 33% do comércio mundial de petróleo na atualidade, contava com 12% dentro da organização de petróleo dos Emirados Árabes Unidos. Tem menos óleo da OPEP, é uma perda relativa de poder. Mas como a gente viu no podcast, como a gente está debatendo no podcast, o grande, gigante controlador da OPEP é a Arábia Saudita. E a Arábia Saudita joga com os preços do petróleo através de oferta e demanda. Só que agora tem um grande jogador mundial de petróleo, os Emirados Árabes Unidos, fora da OPEP. Vamos imaginar, e dentro do que nós debatemos no podcast até agora, que em um determinado momento os Emirados Árabes Unidos queiram aproveitar preços de petróleo mais altos, aumentando a sua oferta de petróleo. Seja interesse da Arábia Saudita reduzir a oferta mundial de petróleo junto com as cotas da OPEP. Notem que o custo para a Arábia Saudita torna-se maior, porque tem um país fora da OPEP, fora das cotas, que a Arábia Saudita não controla, que é grande exportador de petróleo e está jogando muito petróleo no mercado mundial. E, portanto, para a Arábia Saudita continuar exercendo esse controle de oferta e preço, ela vai precisar, às vezes, deixar uma quantidade de petróleo em condições ociosas, em quantidades muito maiores dentro da sua economia. Isto aponta para oscilações mais fortes do preço do petróleo no cenário mundial. Porque a OPEP, com todos os problemas que ela tem, ela contribui como uma espécie de âncora, como um balanço deste preço de petróleo no mercado mundial.
Sendo ela uma organização tão forte no comércio mundial de petróleo, os movimentos que a OPEP faz são lentos e sustentáveis, positiva ou negativamente. Agora, sem os Emirados Árabes Unidos na OPEP, a gente pode antever oscilações maiores de preço do petróleo no mercado mundial. E aí a gente já encontra um dos motivos pelos quais os Estados Unidos estão aplaudindo a retirada dos Emirados Árabes Unidos da OPEP. O presidente Donald Trump fez uma postagem nas redes sociais comemorando a saída do país do Golfo Pérsico da Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Um primeiro motivo, então, para isso é justamente a oscilação dos preços do petróleo. Os Estados Unidos têm a indústria do xisto, e o óleo de xisto americano, pode entrar no mercado internacional em situações de volatilidade alta do preço internacional do petróleo. Lembrando que o xisto, a indústria do xisto na produção de combustível, tem uma flexibilidade muito maior do que as indústrias tradicionais de petróleo. Fazer um poço de petróleo de grande porte demora anos de pesquisa, perfuração, maturação para extração em quantidade de óleo. Um poço de xisto nos Estados Unidos entra em capacidade máxima de produção em 10, 12 meses. E ainda com mais uma vantagem, ele pode ser escavado e ser deixado em uma espécie de reserva, em stand-by, para ser acionado para que o óleo de xisto seja de fato retirado eventualmente. E, portanto, oscilações de preços do petróleo são bem-vindas para a indústria de xisto dos Estados Unidos. E ainda mais, é uma indústria fortemente ligada ao setor financeiro americano, a Wall Street. Sabemos que o setor financeiro funciona com oscilação. É um jogo de soma zero. Alguém ganha para alguém perder. Precisa haver oscilação para que haja potenciais ganhos. Isso seria mais uma camada de vantagem na visão dos Estados Unidos, esses setores da economia dos Estados Unidos, em oscilação dos preços no mercado internacional. Vejam que isso não deixa de ser bastante questionável, não é? Porque o capitalismo demanda previsibilidade. O setor financeiro joga com soma zero? Sim, sim. O setor financeiro demanda oscilações? Claro, claro. Mas setores estratégicos da economia, como por exemplo ligados ao petróleo, precisam de previsibilidade. O que a gente deixa de ter, ou pelo menos diminui essa previsibilidade dentro de uma lógica de OPEP sem os Emirados Árabes Unidos. Entretanto, nós podemos identificar que esses aplausos americanos à retirada dos Emirados Árabes Unidos da OPEP podem ser prematuros e questionáveis. Vamos tentar analisar isso nesse finalzinho de podcast. Os Emirados Árabes Unidos são fortes aliados dos Estados Unidos. Opa, aí está o motivo dos aplausos americanos. Vejamos esse alinhamento. As forças de segurança dos Emirados Árabes Unidos compram tecnologias principalmente dos Estados Unidos. Por exemplo, mísseis Patriot, antimísseis que estão nos Emirados Árabes Unidos são de fabricação dos Estados Unidos. Temos empresas americanas atuando como investidoras dentro do país do Golfo Pérsico, além de acordos em educação, tecnologia, soft power e também a articulação estratégica no que diz respeito à energia. Também precisamos nos lembrar que os Emirados Árabes Unidos entraram em chamados Acordos de Abraão, acordos por pressão americana para alinhamento, para reconhecimento diplomático entre países árabes muçulmanos com Israel. E esse movimento é um movimento muito problemático para os palestinos. Quanto mais países árabes reconhecem, estabelecem relações diplomáticas com Israel, maior é o isolamento dos palestinos. E os Emirados Árabes Unidos, por pressão dos Estados Unidos, entraram nesses acordos de Abraão. Bom, então o aplauso de Donald Trump não é nada duvidoso. Trata-se de um país que é aliado dos Estados Unidos e agora fora de uma organização sobre a qual os Estados Unidos não têm controle. Então, uma vantagem a mais para os Estados Unidos. Vantagem duvidosa, gente. E a relação dos Emirados Árabes Unidos com a potência concorrente dos Estados Unidos, a China? Os Emirados Árabes Unidos são parte do Belt and Road, a nova rota da seda da China. A China faz altos investimentos no Porto Califa, com inclusive empresas chinesas operando
fortemente nesse porto. A cooperação energética é muito forte entre Emirados Árabes Unidos e China, sendo que, se a gente somar as exportações dos Emirados Árabes Unidos para Hong Kong e para a China, esse bloco fica com a maior fatia das exportações dos Emirados Árabes Unidos. Poderíamos dizer, então, a China é o maior parceiro comercial dos Emirados Árabes Unidos. Nós tivemos problemas com o 5G chinês, em especial da empresa Huawei, nos últimos anos. Houve uma pressão muito grande dos Estados Unidos sobre países europeus para não fazerem acordos de 5G com a Huawei da China. Adivinha quem tem 5G da Huawei? Emirados Árabes Unidos, que também tem cooperação com a China em inteligência artificial. Então, qual é a dos Emirados Árabes Unidos? Tendo acordos com potências concorrentes, adversárias, os Emirados Árabes Unidos muito claramente buscam pragmatismo no cenário internacional. Então, eles jogam com as potências com vistas a eles terem os maiores ganhos possíveis. E por isso, os aplausos americanos podem ser prematuros. Não se trata de um aliado estrutural, não se trata de um país submisso aos interesses americanos. Trata-se de um país que busca protagonismo regional, mundial e, portanto, a confiabilidade americana a este país não deveria ser tão elevada. Uma última coisa para nós fecharmos o podcast, um cuidado, porque eu estou citando os Emirados Árabes Unidos entrando em choque contra a Arábia Saudita e a sua prepotência na gestão da OPEP. Eu estou citando agora os Emirados Árabes Unidos em uma lógica pragmática de ganhos regionais. Então, parece um país fofinho, que atua pela razão, muito bem-vindo para o mundo atual. Não, nada mais distante disso. E a gente já viu os próprios acordos de Abraão. Um dos motivos dos ataques do Hamas a Israel foram os avanços dos acordos de Abraão que isolavam, como eu falei para vocês, os palestinos no cenário árabe e no cenário, por extensão, mundial. Sob apoio, acordos de Abraão, sob apoio dos Emirados Árabes Unidos. Temos agora a guerra do Irã. Existe ou deveria existir uma série de esforços para superação do conflito em termos diplomáticos, negociados. Qual é um dos países do Golfo que tem maior pressão sobre os Estados Unidos para aumentarem a carga militar sobre o Irã, com desdobramentos que nós não sabemos quais viriam ser? Adivinha? Emirados Árabes Unidos. Então não se trata de um país que age racional e fofamente nas relações internacionais. É um país que tem sim um viés pragmático, mas em diferentes momentos uma política externa bastante agressiva, bastante duvidosa, inclusive nos resultados finais. Bom, era isso no nosso podcast de hoje. Algumas características básicas ligadas ao OPEP que ajudam a explicar a saída dos Emirados Árabes Unidos da organização e as implicações econômicas e políticas em diferentes níveis. Quem tiver algum problema, alguma dúvida já sabe, é só me encontrar a qualquer tempo nas redes sociais. Um abraço para todas e todos e boa sorte.